E, pessoal, bom, mais um sábado letivo, né? Então, esse, conforme combinado com vocês, vocês têm essa lista de exercício aí para resolver, tá? E aí a dinâmica vocês vão tentar fazer a questão. Caso não consiga, vocês vão olhar a correção, não vão copiar o código, vão olhar a correção, tentar entender, volta lá no visual, tenta fazer sozinho, tá? Então, vamos fazer essa dinâmica, por quê? Porque é muito importante que vocês tentem, tá? Então, não adianta vocês olharem um código pronto. Então, vocês não vão estar aprendendo a lógica de resolver a situação, tá? Então, vocês vão estar apenas fazendo uma cópia do programa, certo? Então, a ideia é que vocês tentem realizar as atividades. São atividades simples, tá? São atividades apenas do para, certo? Então, vamos lá no visual, tá? Então, deixa eu só comentar aqui um pouquinho essas questões. Então, questão 1, elaborar um programa que apresente a soma de 100 números primeiros naturais, tá? Então, você sabe quantos números você vai precisar, né? Esses números já vão servir de entrada, porque se vai de 1 a 100 e você precisa contar esses 100 primeiros, então você já vai utilizar como entrada, tá? Questão número 2, elaborar um programa que apresente o resultado da soma e da média aritmética dos valores pares situados entre 50 e 70, inclusive. Então, é para incluir o 50 e incluir o 70, tá? Então, aquele conceito de acumulador, vocês vão ter que aplicar e depois fazer o cálculo da média, certo? Desculpa. Na questão número 3, vocês vão precisar fazer um algoritmo que lê um conjunto de 150 números que vão representar cada um a idade de um indivíduo. Então, vocês vão colocar uma interação para 150 números e a solicitação da idade fica dentro do loop, porque eu preciso pedir 150 idades, tá? Questão número 4, faço um programa que recebe 10 números inteiros. E quais são os primos? Para dizer quais são os primos desses 10 números. Então, você vai fazer a leitura de 10 números. À medida que você vai colocando esse número, ele já vai mostrar se é um número primo. E no final, ele vai mostrar quantos números primos ocorreram. Desculpa, gente, mas caiu no lugar errado. Voltei. Bebi uma aguinha, deu uma amenizada, mas realmente a garganta, o nariz já não tá dando mais. Mas vamos lá. Então, eu estava aí na questão 4. Então, são 10 números que você vai ter que ler. A cada número, você vai dizer se esse número é primo. E no final, você vai contar quantos, você tem que me dizer quantos desses 10 números foram primos. Tá? E a última questão, a questão 5, já é uma questão mais contextualizada. Então, eu tenho uma turma de 45 alunos. E aí eu preciso saber a idade média dos alunos com menos de 1,70 de altura. Então, você vai precisar da idade e da altura como entrada nesse algoritmo, tá? Então, se eu quero a idade média de uma determinada altura, eu preciso tanto saber as idades para calcular a média, assim como eu preciso saber as alturas para poder verificar. Então, essa daí a gente está trabalhando condicional e está trabalhando repetição, tá? Então, eu sei que são 45 alunos, vou receber a idade e a altura de cada aluno. E a cada aluno eu preciso avaliar se a altura dele é menor que 1,70, né? Se for menor que 1,70, eu tenho que usar instruções que ao final eu consiga fazer um cálculo de média, tá? Então, lembrando, a média, vocês precisam somar as informações e depois dividir pela quantidade, né, que você somou. Então, se eu tenho, se fosse caso de notas, 3 notas, tá? Eu ia acumular essas 3 notas e depois eu ia ter que dividir por 3, tá? Bom,
A altura média dos alunos com mais de 20 anos. Então, novamente, eu preciso também avaliar se esse aluno tem mais de 20 anos. Se ele tiver mais de 20 anos, eu preciso acumular as alturas para poder fazer o cálculo da média, tá? Então, não só acumular a altura, quanto quantas pessoas com mais de 20 anos tem para que a gente possa fazer esse cálculo, tá? Então, essa requer um pouquinho, bem pouquinho mesmo, a mais de lógica aí para vocês, tá? Mas, vamos lá, tá? Então, a partir de agora, eu vou começar a fazer as correções, mas vocês pausem o vídeo e vão tentar resolver, tá? Vou corrigir na sequência, porque aí vocês podem, se quiser, tenta fazer a questão 1, volta, dá uma olhada na correção, vai lá, tenta fazer a 2, olha a correção, tá? Então, vocês conseguem ter esse bate e volta aí, que vai ficar interessante. E qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem encaminhar a dúvida, tira o print da tela, né? Tira uma fotinho da tela, ou uma foto do papel que você estiver fazendo. Pode mandar para mim, tá? Então, pode mandar no acadêmico, pode mandar no número do WhatsApp que eu disponibilizei, tá? E aí a gente vai tentando resolver as questões. Se você ainda continuar com dúvida, na nossa próxima aula presencial, a gente retoma as questões que vocês tiveram maior dúvida e aí a gente comenta, tá? Porque a ideia é que na nossa próxima aula presencial a gente possa continuar com os comandos de repetição. Então, com o comando enquanto, certo? Bom, vamos lá no nosso visual, né? Para fazer as correções. Tá aí nossa questão 1 da L6, tá? Então, ó, elaborar um programa que apresente a soma dos 100 primeiros números naturais. Então, o que é que acontece? Eu vou precisar como entrada, vão ser os números de 1 a 100. Claro que eu não vou criar 100 variáveis, tá? Lembrem que a ideia da repetição é eu faço o cálculo para um número apenas e a repetição se encarrega de fazer essa conta para todos os outros, tá? Então, o que é que eu vou colocar aqui? Vou colocar aqui um N para o número, tá? Um número inteiro. E vou colocar também uma variável soma, né? Porque minha saída é uma soma. Então, eu preciso de um número de entrada, vou somar ele, pego o próximo número, somo, pego o próximo número, somo, certo? Então, basicamente é isso. Como é que eu vou conseguir fazer isso? Então, Cris, eu vou precisar fazer aquele escreva para conversar com o usuário? Não. Nessa questão, você não precisa fazer isso. Por que, Cris, que eu não preciso fazer isso? Perceba que os números que você precisa é justamente de 1 até 100. Então, já é uma sequência que o comando desculpa, o comando para, ele já consegue executar. Então, vamos lá. O para N, para N começando de 1 até 100. Tá. Então, esse aí é meu comando, tá? Então, isso aí vai me garantir que eu vou andar do número 1 até o número 100. Vamos lá. E o que é que eu preciso fazer com esses números? Eu preciso acumular a soma deles. Então, o que é que eu tenho aqui? Ó? Minha variável soma, ele precisa começar com 0, tá? Por que ele precisa começar com 0? Porque, ó, a minha soma, ele vai ter a função de acumular. Então, soma sempre vai ser o que já existe na minha variável soma, mais o novo número, mais n. Então, isso quer dizer que toda vez que ele passar aqui nesse comando 12, ele vai primeiro executar o lado de cá. O que sobrar, ele vai jogar do lado de cá, tá? Então, vou fazer aqui, vou finalizar o meu para. Depois que eu andar todos os números, eu já tenho a soma total. Vou colocar aqui o escreva. Soma os 100 primeiros números naturais. Vai ser a minha variável soma. Tá? Então,
Basicamente é isso. Vou rodar no passo a passo para que a gente possa acompanhar o que está acontecendo. Então, vou vindo de cachorro, ver se a editação está toda certinha. Vou aqui no passo a passo. E aí ele começa, tá? Então, começou. Vou lá. Ele agora vai carregar as imagens na memória, lá. Carregou as imagens, as variáveis na memória. Então, tá aqui, ó, variável n do tipo i, que é inteiro, e soma que também é do tipo i, que é inteiro. Valor 0, não tem nada ainda, certo? Coloquei aqui, garantindo que minha soma é igual a 0. Por que eu faço isso, Cris? Se a soma já era 0. Porque, gente, no Portugal ele já começa com 0, mas tem algumas linguagens que ele não vai começar com 0 e você precisa fazer essa garantia. Então, para que a sua conta depois não saia errada e para que vocês já tenham se adaptado a fazer esse tipo de inicialização, eu prefiro sempre colocar logo, tá? Para que vocês vão se adaptando. Então, soma, recebe 0. Beleza. Seguindo aí, ó, ele vai começar a rodar o para. Então, quando ele começa a rodar o para, olha lá, o N, que é que aconteceu? Quando ele entra no para, ó, meu N passou a valer 1, que é justamente esse N igual a 1 que está aqui. O soma, ele ainda está 0, porque eu ainda não passei pela instrução para fazer a alteração. Então, o que é que ele vai fazer? Então, o soma está igual a 0. Olha lá o que aconteceu com o soma. O soma passou a valer 1. Passou a valer 1. Quando ele chega aqui no fim do para, olha lá o que aconteceu com o N. Chega no fim do para, sobe o N, ó, já está valendo 2. Como o N ainda está nesse intervalo de 1 a 100, ele entra de novo, né, na instrução. Vamos lá, ele vai atualizar a soma. Ó, dá uma olhadinha lá na nossa área de memória. Lembra que a soma era 1? Só que 1 mais N, que vale 2, 3. Então, soma passou a valer 3. Então, quando ele entra aqui novamente, né, que ele for passar para o número 3, vai ter soma 3 mais N 3. E aí a soma passa a valer 6. Quer ver? Olha lá, o N foi para 3 e o soma foi para 6. Tá? Então, basicamente, é isso que ele vai fazer. Tá? Ele vai pegar e vai acumular a soma dos números de 1 até 100. Então, vai armazenar na soma esse acúmulo. Tá? Para que eu consiga acumular, eu preciso sempre utilizar a mesma variável aqui, tá? Então, a variável que vai ser atualizada, eu preciso pegar o valor que já existia nela, mais N. Então, lembrem que primeiro ele resolve o lado de cá. Então, ele vai lá e busca a informação que já existe. Depois que ele faz essa conta, ele joga aqui para o lado esquerdo, tá? Então, vou terminar aqui de executar, olha lá. Se eu executo todos de uma vez, ó, a soma dos primeiros números naturais é 5.050, tá? Então, só isso. Vou fechar esse mocinho aqui. Certo? Vamos lá. Vou passar para a segunda questão. Tá? Então, essa daqui é uma questão bem simples, mas já traz para vocês esse conceito novo, esse conceito de acumular, tá? Que é aqui a linha 12. Vou abrir aqui, olha, questão 2, né? Hoje eu já deixei tudo carregadinho. Pronto, tá salvo. Olha lá. Na segunda questão, tá? Lembrando que se não conseguiu fazer, volta lá, tenta fazer a questão 1 e depois retoma para cá, tá? Então, algoritmo da questão 2. Elaborar um programa que apresente o resultado da soma e da média aritmética dos valores pares situados entre 50 e 70. Novamente, ó, os números que eu preciso já estão no intervalo. Então, se eles já estão no intervalo, a gente vai poder utilizar justamente aqueles números que vão ficar lá no para, tá? Então, vou colocar de novo N, porque, né, representando o número, como ele vai ser a entrada, eu vou representar como número. Eu preciso de uma soma também, não é isso? De saída, ele precisa de uma soma. E ele quer também uma média, que vai ser do tipo real.
Tá? Então, entrada N, acumulo uma soma e cálculo de média, certo? Então, preciso pedir alguma coisa para o usuário? Não preciso pedir para o usuário. Por quê? Porque eu já sei quais são os valores. Eu já tenho aqui que é de 50 até 70, inclusive, tá? Então, eu já sei a minha escala. Eu não preciso perguntar para o usuário para ele me dizer 50, 51, 50. Não preciso disso, tá? Porque a questão já me disse. Se ela já me disse, eu consigo usar um para com N começando em 50 e indo até 70. Simples assim. Então, essa parte aqui de cima já representa a minha entrada. Só que aí tem um detalhezinho. Lembra que eu falei para vocês que a gente tem uma variação no nosso para, que é o passo, né? O passo N. Então, passo. Como ele está querendo valores pares, e eu sei que os valores pares, né, vão ser de 2 em 2, eu vou passar 2. Então, passo 2, faça. Tá? Então, isso quer dizer que eu vou começar em 50, vou até 70, e cada vez que ele mudar aqui dentro do meu laço, ele vai somar mais 2 na minha variável. Isso quer dizer que de 50 vai para 52, 54, 56, tá? Então, eu não vou ficar indo de 1 em 1 quando, que é o que acontece quando eu não tenho esse passo 2. Beleza, vamos lá. Então, o que é que eu preciso fazer? A soma dos valores pares. Então, vou precisar só fazer um acúmulo aqui de novo. Soma recebe soma, mais N novamente. Então, estou acumulando N. Não inicializei o meu soma, então, ó, vou descer aqui uma linha e vou colocar que o soma começa com valor zero, porque zero é o número neutro, né, da soma, então ele não vai interferir no meu cálculo quando eu passar aqui a primeira vez. E eu preciso calcular a média. O que acontece? Para eu poder calcular a média, eu preciso saber quantos números vão se enquadrar aí, certo? Para que eu não precise ficar contando, fazendo conta, não, de 50 até 70, deixa eu ver, tem aí 20 números, só que tem aquele probleminha, né? A gente às vezes não sabe se é 20, se é 21. Vou dividir por 2, ficar 10 ou vai ficar 11 agora, como é que faz? Então, para a gente não ter esse tipo de problema, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma variável para contar quantas vezes ele vai executar esse soma aí, vai acumular essa soma. Então, vou criar uma variável conte, que vai ser um contador. Isso quer dizer que toda vez que ele passa daí, ele vai somar mais um à minha variável. Então, conte mais um. Não declarei ainda, então tem que vir aqui em cima e dizer, ó, conte é do tipo inteiro. E como eu vou precisar dele na primeira vez aqui, ó, eu vou dizer que conte também recebe zero. Começa sem nada, tá? Pronto. Então, depois que eu acumulei minha soma e que eu já sei quantos eu vou fazer, eu vou finalizar meu para. Cris, mas tem que calcular a média. Por que você não chega aqui e diz assim, ó, média recebe soma dividido por conte? Porque para calcular a média, gente, a gente precisa passar por todos os números. Se eu coloco aí na linha 17, toda vez que ele passar por aí, ele vai calcular a média. Então, a gente não vai ter o valor que a gente queria. Tá? Claro que quando passar pela última vez, vai ter o número do jeito que a gente quer, mas a gente não precisa fazer essa conta aqui dentro. Certo? Então, ó, vou tirar ela daqui e vou colocar ela do lado de fora. Então, média recebe soma dividido pelo contador. E agora eu posso colocar as respostas que ele me pede. Então, ele quer a soma dos pares. Então, a soma dos pares vai estar na minha variável soma. E ele me pediu também a média aritmética. Então, média dos pares. Tá? A média desses números pares que eu tenho aí, que vai ser a minha variável média. Como é uma variável real, eu vou colocar a notação com ponto com casa decimal para 2 casas decimais. Tá? Então, é bacaninha que vocês utilizem esse tipo de formatação. Vamos lá. Vou rodar primeiro passo a passo para que vocês vejam essa atualização do soma e do conte.
E depois depois eu termino ele com o geralzão lá, tá? Executando tudo de vez. Então, eu vou começar aqui. Começou, vai lá, vai criar as variáveis, olha lá. Minhas variáveis chegando lá, ó. Variável N, soma e contador, que são os inteiros. E minha variável média, que é o real. Olha lá, carregou. Tá vendo? Todo mundo aqui já. Vou começar meus comandos, tá? Então, soma igual a zero, já tá lá. Conte igual a zero, já tá lá. Entra agora no para. Quando ele entra no para, ou seja, quando ele entra aí na linha 15, o N vai a 50. Fica de olho lá na minha área de memória, tá? Então, olha lá, ó pro N. O que aconteceu? Passou de 0 a 50. Por quê? Porque ele fez essa carga aqui. Soma recebe soma mais N. Isso quer dizer que soma vai receber o que existe em soma. O que é que existe em soma? 0 mais N. O que é que existe em N? 50. 0 mais 50, 50. Então, 50 vai para quem? Vai para a soma. Então, soma vai ser atualizado para o valor 50. Vamos lá. Olha lá, soma foi atualizado para o valor 50. Conte, né, que é o meu contador, tá? Então, conte, ele vai vir aqui executar, diz, ó, conte vai receber o valor de conte mais 1. Qual é o valor de conte? 0. Então, 0 mais 1, 1. Então, conte vai passar a valer 1. Então, executando, olha lá, conte passou realmente a valer 1. Quando eu chego aqui no final do para, o que é que ele vai fazer? Ele vai voltar cá para a linha 14, né? Com o incremento do N. Então, N, percebam que o N agora é passo 2. Ele não vai ficar em 51. Ele vai para 52. Vamos lá. Olha lá. Pulou 2. Foi para 52. Vai acumular soma. Soma recebe o que já existe em soma mais N. O que é que já existe em soma? 50. Mais N. Quem é N? 52. Então, 50 mais 52, 102. Isso quer dizer que essa variável soma vai ser atualizada e vai passar a valer 102. Olha lá, 102. E o meu conte? Conte vai receber o que já existe em conte, que no caso aqui, ó, valor 1, mais 1. 1 mais 1, 2. Então, meu conte passa a 2. Porque ele está contando quantas vezes eu estou passando aí nesse código, tá? E assim ele vai, ó. 50 agora e 4, tá vendo? Então, pula de 52 para 54, porque eu fiz passo 2. Vai acumular soma, ou seja, vai pegar o que já existe, que é 102, e somar mais N. Então, vai dar 156. E o meu contador vai para 3. Então, vou somar mais 1 ao que já existe. Então, se tem 2, mais 1, 3. Show de bola. Então, ele vai continuar essa mesma pegada. Olha lá, N56, 212 e por aí ele vai. Vou executar aqui geral, porque né, é uma quantidade grande de números para a gente não ficar aqui no passo a passo. Olha lá. Soma dos números pares deu 660 e a média deu 60. O conte, ó, sabe quantos números pares tem entre 50 e 70? 11. Por que isso? Porque ele está contando as extremidades, tá? Os 50 e os 70 eles contam. Então, por isso que não são só 10, são 11. Então, essa questão de colocar o contador aí já facilita justamente nessa questão, porque às vezes a gente fica na dúvida, né? De dizer assim, não, de 50 para 70 são 20, se metade deles são pares, então vou dividir por 10. Você dividisse por 10, o resultado ia dar errado. Então, na dúvida, coloca uma variável para poder fazer essa garantia. Tá bom? Bacaninha. Essa daí, a gente já teve aí o conceito de acumulador, já teve o conceito de contador. E agora eu vou lá na questão 3 com vocês. Então, quem não conseguiu fazer, que agora já percebeu o que é que acontece, né? Como é que é o pensamento da lógica de resolução. Não tinha conseguido fazer, pausa aqui nosso vídeo, não olha a codificação, volta lá no visual, que tenta fazer sem olhar a codificação, tá? E depois você pode vir, dar uma olhadinha, tira as suas dúvidas, certo? Vamos lá na questão 3, né? Pronto, deixa eu fechar aqui.
Prontinho. Número 3. Então, ó, fazer um algoritmo que lê um conjunto de 150 números. Então, eu sei que eu preciso ler 150 números. Eu sei quais são esses números? Não. Ninguém me disse quais são esses números. Se eu não sei quais são esses números, eu vou precisar pedir esses números para o usuário. Tá? Então, percebam que nas outras questões eu já sabia quais eram os números. Então, na primeira eu já sabia que tinha que ser de 1 até 100. Na segunda eu já sabia que era de 50, os pares de 50 a 70. Então, eu já tinha esse conhecimento. Agora, eu não tenho esse conhecimento. Isso quer dizer que eu vou precisar perguntar para o meu usuário. Só que eu vou perguntar isso uma vez só? Não, eu preciso perguntar 150 vezes. Então, já que eu preciso perguntar essa quantidade de vezes, essa minha pergunta, né? Essa minha solicitação desse número precisa estar dentro da repetição. Certo? Então, vamos lá. E esse número vai representar quem? A idade, né? Então, vou colocar aqui, ó, idade do tipo inteiro. Beleza. O que é que a gente tem mais aí? A idade de indivíduo e calcule a idade média deste grupo de indivíduos. Então, olha só. Se eu preciso calcular média, novamente, toda vez que eu preciso calcular média, eu preciso primeiro somar todos os números para depois fazer a divisão. Então, eu vou precisar de uma variável soma e vou precisar de uma variável média, que é do tipo real. Então, perceba que eu fui trazendo as questões tudo muito próximas para que vocês pudessem ir trabalhando essa lógica aí. Beleza. Cris, eu vou precisar de mais alguma coisa? Por enquanto, não, tá? Então, o que acontece? Eu teria que pedir para o usuário a idade, né? Digite a idade. Vou fazer a leitura e vou colocar na variável idade. Só que, como eu disse para vocês, eu não vou fazer isso uma vez só. Eu preciso fazer 150 vezes, porque eu quero um conjunto de 150 números. Então, isso aqui eu faria para um só. Então, para eu fazer para 150, o que é que eu preciso executar? Eu preciso executar isso aí dentro de um para. Então, para e começando de 1 até 150, faça. Cris, buguei geral. Como assim? E de onde é que saiu esse i? Lembra que eu falei para vocês da variável de controle? Então, eu preciso criar uma variável aqui que fique responsável por contar isso aí, tá? Que vá de 1 até 150. Então, Cris, precisa ser i? Que nome mais estranho para a variável? Gente, isso aqui é uma convenção, tá? Então, o pessoal da área da programação, em geral, usa o i, né? Porque é uma interação, então por isso a gente utiliza a letra i para poder fazer isso aí. Mas vocês poderiam colocar qualquer outra variável, isso aí não é problema, tá? Na realidade é uma convenção. Se é uma variável, eu preciso declarar ela, então ela tem que vir aqui para cima também, ó. E também tem que ser aqui declarado como inteiro. Bom, o que é que acontece aqui? Então, com isso aqui, eu estou fazendo um para, que vai começar a contar do número 1 até o número 50. Vou usar esse número para algum cálculo? Não, não vou usar. O que é que esse número está fazendo? Ele está considerando o controle aí de 150 interações. Então, eu estou garantindo que vou 150 vezes repetir isso aqui. Tá? Então, essa é a função dessa variável i. Aqui dentro é que eu vou pedir a idade. Por quê? Porque eu não conheço essas 150 idades. O usuário que precisa me dizer. Então, eu vou lá e vou solicitar essa idade. Beleza. Com base nessa informação da idade, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso calcular uma média. Para calcular uma média, percebam, ó, aquela questão que eu falei para vocês do dividir para conquistar. Então, o meu problema maior, calcular uma média. Bom, para calcular uma média, eu vou dividir em problemas menores. O que é que eu preciso fazer? Eu preciso somar tudo para depois dividir. Então, vou lá e vou somar tudo. Ó. Soma, recebe, soma mais... Mais quem? Mais i ou mais idade? E aí? O que vocês acham?
E aí, e aí, e aí, tá? Como vocês não têm a possibilidade de interagir comigo agora, então vamos lá. Então, soma recebe soma mais idade, tá? Porque o que é que eu estou acumulando? As idades, porque eu quero média de idade, tá? A idade média do grupo. Então, idade. Acumulei minha soma, belezinha. O que é que acontece? Preciso calcular a média. Para calcular a média, preciso, além da soma, eu preciso contar quantos precisam. Mas nesse caso, percebam que o para já me disse, ó, a questão já me disse quantos eu vou ter, ó, 150. Então, eu não vou precisar botar um contador aqui. Por quê? Porque eu já sei que são 150. Então, nem preciso me preocupar com isso. Vou dar um fim no meu para. E aí, depois que eu somei todos os números, eu vou lá e vou dizer que a média vai ser o que eu conseguir somar dividido por 150. Tá? E aí, vou mostrar essa informação para o meu usuário. Idade média vai ser média. Ops. Aqui, ó. Aspa, vírgula e fecha. Tá? Então, reforçando aqui o comando escreva, tá? Então, que nem Pedro comentou na nossa penúltima aula, né? É uma linguagem imperativa, você está dando ordens, tá? Você está sendo imperativo. Então, eu estou dizendo para o computador, ó, você precisa escrever, coloca o parêntese para identificar o que é que ele precisa escrever, tá? Então, é como se eu iniciasse para ele o que é que ele precisa escrever. Então, ele precisa escrever um texto, que é esse daqui. Toda vez que eu mudo de tipo, ou seja, deixei de escrever um texto, passei para uma variável, eu preciso colocar a vírgula separando, tá? E para que ele consiga terminar de entender meu comando, eu preciso fechar aqui e dizer assim, ó, acabou, é isso aqui que você precisa escrever, tá? Basicamente é assim que funciona. Vou deitar para ficar bonitinho. O soma aqui, ó, vou inicializar o soma com 0, tá? Então eu preciso dessa informação a primeira vez que eu passo aqui. Cris, eu preciso fazer isso com média? Não, ó. Média não precisa de um valor anterior, tá? Então não preciso, certo? Então, vamos lá. Ó. Passo a passo primeiro e depois a gente executa direto, tá? Então, ó, vai carregar as variáveis, carregou minha última variável, tudo carregadinho. Idade, soma, meu controle I e média. Soma aí, recebendo 0, né? Que já estava. Meu contador aí, ó, meu I vai passar a valer 1. Ó lá, começou a valer 1. E aqui vai sair na tela. Digite a idade. Ó lá, digite a idade. E aí ele vai aparecer agora o cursor e vai pedir uma idade. Vou colocar aqui 20. Então, Enter, ele já andou aqui para a próxima. O que é que ele vai fazer? Vai acumular a idade na soma. Então, o que é que ele vai executar? Soma mais idade. Soma é 0, idade é 20, vai dar 20. 20 mais 0, 20. E vai atualizar a variável soma. Então, vai lá, olha lá, soma passou para 20. O que é que ele faz agora? Ele vai incrementar o meu controle, minha variável de controle. Então, I passa a valer 2, certo? Então, passa a valer 2, ele vai me pedir a novidade. Olha lá, digite a idade, esperando. Vou colocar aqui 25. Beleza, dei um Enter, ele vai para a próxima linha de comando, vai acumular soma. Soma já tem 20, idade 25. Então, soma vai passar a valer 45. Tá? Então, valendo aí, ó, 45 agora. O I vai para 3. Tá? Vou colocar para rodar. Mas, na realidade, eu não vou colocar 150 idades aqui, né? Então, o que é que eu vou fazer? Vou parar o meu programa. Tá? Deixa eu botar aqui mais um número. Vou dar um ESC, tá, gente? Então, toda vez que vocês não conseguem parar nem por aqui, nem por aqui, tá? Vocês vão lá na tecla ESC, no canto esquerdo, em cima, tá? Do seu teclado, superior esquerdo, tem lá ESC. Aperta o ESC uma vez, ele sai da execução, e aí é só você fechar.
Por que eu fiz isso? Para que a gente tenha um valor que a gente consiga testar, eu vou mudar de 150 temporariamente para 4, tá? Eu vou mudar para 4. Então, vou colocar para executar. Olha lá. Digite a idade, vou colocar 20, a outra idade 25, a próxima idade 20 e a próxima 25. Isso quer dizer que eu tenho aí, ó, 20 mais 25, 45, né? 45 mais 20, 65. 65 mais 25 é 80, 90, certo? 90 dividido por 4 vai dar 15, não é isso? 15, 30. Não, 15 não. Vai dar 20, 20 alguma coisa, né? 20 e uns quebradinhos. Vamos lá, vou dar 8. Opa! Ah, tá. Olha lá. O que é que eu fiz? Ó? Botei com acento. Não pode. Boto em continuar, ele termina de executar. Opa, aqui minha média deu 0,6. Então, assim, tem coisa errada. O que é que está errado na realidade? Eu mudei aqui para 4, mas eu não mudei aqui embaixo para 4, na linha 18. Então, ele dividiu por 150. Vou colocar só para a gente poder fazer o teste, viu, gente? Mas o ideal é que vocês deixem com 150 os dois, tá? Se fosse na prova, vocês deixariam com 150. Então, ó, 20, 25, 20, 25. Aí, agora sim, ó, 22,5. 20 quebradinho, lembra que eu disse? Bom, então, show de bola. Certinho, certinho, certinho. Então, ó, a gente começa a deixar as coisinhas mais interessantes, tá? Então, começamos sem pedir nada dentro do para. Agora, nós já estamos pedindo informações dentro do para, tá? E agora, na próxima questão, a gente vai começar a deixar mais incrementado essa parte aí do para, as instruções dentro do para, tá? Então, vamos lá na nossa próxima questão. Pronto, gente, vamos lá. Então, questão 4, L6. Então, faça um programa que receba 10 números inteiros e a gente precisa saber quais são os números primos. E ao final indicar a quantidade de números primos. Tá? Para definir números primos, a gente tem umas duas lógicas aí. Eu vou tentar ir pela que eu considero mais fácil. Eu acho. Mas pode ser que tenham formas diferentes, tá? De chegar nesse número primo, tá? Para isso, eu vou aqui em uma outra ferramenta mostrar para vocês, tá? Então, peraí que eu vou pegar aqui um Jamboard, né? Para simular um quadro, para poder explicar para vocês essa lógica dos primos, tá? Bom, então tô aqui no Jamboard, tá? Deixa eu botar aqui um título logo para ele. Primos. Definir aqui um plano de fundo mais escuro. E vamos utilizar a canetinha amarelinha, né, que eu acho que vai sobressair melhor aqui. Pronto. Então vamos lá. Então o que acontece? Quando eu pego um número para saber se é primo, o que é que acontece? Bom, e vamos dizer que eu tenho aqui um número n igual a... Eita, que esse meu igual ficou parecendo minha cara, né? Igual a... Vamos dizer que eu quero o número 5. Pronto, número 5. O que é que acontece? Como é que eu vou descobrir se o número n, o número 5 aí é um número primo? Eu preciso verificar, então, qual é a definição do número primo. O número ele é primo quando ele é divisível apenas por 1 e ele mesmo. Isso quer dizer que, começando do 1 até o 5, 4, 5, ops, peraí, essa table aqui minha é aí, pronto.
1, 2, 3, 4, 5. Quer dizer que, dentre esses números, do 1 até o número 5, ele só pode ser divisível por 1 e por 5. Tá? Por exemplo, se fosse o n igual a 3. Se fosse n igual a 3. Como é que eu vou saber se ele é número primo? De 1 até 3, ele só pode ser divisível por 1 e por ele mesmo. Número 4. Então, 1, 2, 3, 4. Então, de 1 até ele mesmo, ele só poderia ser divisível por 1 e por 4. Só que nesse caso aqui, ele também é divisível por 2. Quando é que o número é divisível? Quando o resto da divisão dele pelo número é igual a 0, tá? Então, esse daqui, ó, não é primo. Esse daqui é primo e esse daqui é primo. Certo? Deu para entender o que é um número primo. Beleza? Então, vamos lá. Vamos para o próximo Jamboard aqui. Então, vamos dizer lá o número 5. Vou pegar o n igual a 5, porque como ele é maior, a gente consegue repetir os passos mais vezes. Então, qual é a lógica para eu poder fazer isso? Então, eu preciso pegar o número, que é o número 5, vou dividir por 1, né? Então, dá 5 e resta 0. Então, 5 é divisível por 1. Então, beleza, ó. Ele é divisível por 1. Deixa eu botar aqui 1, 2, 3, 4 e 5. Então, eu já sei que, ó, ele é divisível por 1 porque o resto deu 0. Vou pegar o 5 e vou dividir por 2. Dá 2, né? 2 vezes 2, 4, sobra 1. Então, o resto deu 1. Então, esse daqui ele não é divisível por 2. Show de bola. 5 dividido por 3. Então, 1 vezes 3 e sobra resto 2. Então, como sobra o resto, ele não é divisível, também não vou marcar aqui em cima. 5 dividido por 4. Tá? Então, também 1 e sobra 1. Então, também não é divisível. Então, não vou marcar o 4. E 5 dividido por 5 vai dar 1 e resta 0. Então, ele também é divisível por 5. Então, eu posso afirmar que o número 5 ele é um número primo, porque ele só é divisível por 1 e por ele mesmo. Certo? Beleza. Então, o que é que eu preciso colocar lá no meu algoritmo? O que é que eu fiz aqui? Qual foi o passo que eu usei? Eu avaliei se o número, né? Meu número N, que é esse daqui, ele é divisível, ou seja, se o resto da divisão dele, né, pelo divisor, né, que no caso é esse daqui de cima, o divisor, vou colocar aqui div, tá? É igual a 0. Então, se eu pegar o número e o resto da divisão pelo divisor aqui for igual a 0, isso quer dizer que eu vou contar quantas vezes isso acontece. Por que eu vou contar quantas vezes isso acontece? Porque ele só pode chegar até 2 aqui, ó, tá vendo? Só pode uma por 1 e por ele mesmo. Então, eu vou pegar um contador e vou colocar que ele vai ser o contador mais 1. Tá? Então, vou contabilizar. Fim do meu ciclo. Com isso, eu estou fazendo isso aqui, ó. Essa continha. Essa continha. Tá? Essa continha, essa continha, essa continha. Mas ainda não estou fazendo para todos, porque eu ainda não botei dentro de um para. Tá? Então, não estou repetindo essa codificação. Isso aqui representa essa divisão e estou avaliando se é divisível ou não. Então, basicamente, eu estou contando quantas vezes o número foi divisível, certo? Só que aí o que acontece? Esse é só divisível. Na realidade, eu preciso avaliar se isso acontece 2 vezes, né? Então, eu preciso avaliar se isso acontece 2 vezes. Então, o que é que eu vou fazer aqui, ó?
Então, vou repetir aqui esse meu código, tá? Se, opa, plano de fundo preto. Se n, resto da divisão por div, igual a 0, então eu vou ter conte, recebe, conte, mais 1. Foi isso que eu coloquei? E fim sim. Só que acontece, depois que eu fizer isso, eu vou ter que avaliar se esse meu contador é menor ou igual a 2. Por que eu estou colocando menor ou igual a 2? Por causa do número 1, né? Porque 1 e ele mesmo é a mesma coisa. Então, se conte é menor ou igual a 2, então é um número par. Eu vou botar um escreva. N. Par não, desculpa, é primo. É primo. Eita, quantos garranchos. Toda vez que eu uso essa mesa de digitalização aqui é complicado, viu, gente? Mas tá bom. É um investimento que foi bom. Essa pandemia era o que tinha, né? Então, fim sim, né? Pronto. Então eu tenho isso aqui, tá? Só que isso aqui, ó, eu só tô conseguindo executar uma vez. Então eu preciso executar para todos os divisores aí, né? Então, para o meu i começando de 1 até ele mesmo, não é isso? Porque eu falei para vocês, ó, vou voltar aqui, ó, eu tenho que dividir de 1 até ele mesmo. Então, é justamente o que eu estou fazendo aqui, ó, para ir de 1 até o próprio número. Faça. E vou fazer essa conta. Fim se ou fim para. Então, basicamente, o que é que eu estou fazendo? Estou indo do número A, sim. E aqui eu tenho que fazer uma alteração. Tem que estar dando um mau contato aqui. Tenho que fazer uma alteração, que aqui na realidade não vai ser div, né? Por que não vai ser div? Quem que está representando esse número aí? Quem está representando é o número i. Então, para do número 1 até ele mesmo, eu vou verificar quantos divisíveis eu tenho, né? Quantos são divisíveis. Depois que eu andar todos, eu vou avaliar. Se esse contador ficou menor ou igual a 2, ele é um número primo. Vamos pegar isso aqui que a gente desenvolveu e jogar lá no visual, tá? Então, bora lá. Então, vamos lá. O que é que eu precisei lá? Eu precisei de um número n, né? Que é o número que eu vou verificar. Eu precisei do número i, que vai representar a divisão. Eu precisei aí de um contador, certo? Para poder avaliar isso aí. Além desse contador, eu preciso aqui, ó, saber a quantidade de números não primos, tá? Então, vou colocar aqui, ó, um quant, que também é do tipo inteiro. Show de bola. Barulho aí, viu, gente? Mas é porque eu tô gravando durante o dia e realmente não tem jeito. Termina saindo algum áudio que não é a minha pessoa, tá? Então, vamos lá. Então, vou colocar aquela codificação que eu coloquei lá, tá? Então, para ir começando de 1 até n, faça. Aqui dentro, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso verificar se é divisível. Então, se n, resto da divisão por i, tá? Deixa eu deixar com os espacinhos para ficar mais fácil de verificar, igual a 0, então o meu contador vai ser incrementado. Conte mais 1 em si. Com isso, eu verifico de 1 até n quantos são divisíveis.
Se esse meu contador for menor ou igual a 2, ou seja, se acontecer no máximo 2 vezes, então eu vou colocar um escreva informando que n é um número primo. Né? Porque eu preciso ali dizer quais deles são números primos, né? Isso, ó. Quais são os primos e a quantidade. Então, quais são os primos em si. O que acontece? Até agora, eu só avaliei se um número é primo. Só que eu não quero só um número primo. Eu quero quantos números primos. Verificar de 10 números quantos são primos. Então, eu preciso aqui de um para. Não posso usar a letra I, porque ela já está sendo utilizada. Então, vou colocar aqui números. Números começando de 1 até 10, porque eu preciso verificar 10 números. E desses 10 números, aí sim, agora eu consigo, pelo menos, mostrar desses 10 números quais são primos. Certo? Só que o que acontece? E se ele não for primo? O que é que eu preciso fazer? Eu preciso ver essa quantidade, né? Então, o que determina se ele é primo não é aqui, nesse condicional? Então, se isso acontecer, ele é primo. Se isso não acontece, eu vou contabilizar no meu quant. Quant recebe quant mais 1. Então, vou colocar aqui, ó, que o meu quant começa com 0. E aí tem mais um último detalhe. Então, percebam que o nível de dificuldade já deu uma aumentada, já deu uma incrementada. Tá? O que acontece? Quando eu fizer isso para um número, que eu passar para o próximo número, o que é que eu preciso fazer? O meu contador ele precisa ser zerado novamente. Para cada novo número, eu vou precisar zerar o meu contador. O contador precisa começar em 0. Porque se eu deixar, se o primeiro número for um número primo, já vai estar o contador, já vai estar em 2. Se eu fizer isso aqui, executar o código novamente sem zerar ele já vai, conte mais 1, já vai virar 3, 4. Então, eu vou perder totalmente a minha lógica. Tá? E aqui, o que está faltando? Pedir o número para o usuário. Então, vou colocar aqui, ó, digite um número. Vou fazer um leia e vou armazenar na variável n. Recapitulando, tá? Eu sei que esse daqui realmente requer um pouquinho mais da lógica de vocês, tá? Então, recapitulando, o que é que ele faz? Vou recapitular executando, tá? Então, criei aqui minhas variáveis, todas estão ali. Quantidade de números não primos começa zerado, não contém nenhum ainda. Vou começar aqui, ó, números que eu não declarei, ele vai dar problema. Ai, meu Deus, deixa eu parar aqui. Ele vai dar problema, né, gente? Então, eu não declarei números, vírgula, números. Pronto, vamos lá de novo. Carreguei as variáveis. Vou lá, minha quantidade começa zerada e agora carrego números. Olha lá, números passou a ser 1. Então, vou pedir o primeiro número, tá? Então, ele vai me pedir o primeiro número, ó, digite um número. Vou digitar um número que é primo. Então, o número 5, que foi o que a gente testou. Dou um enter. O que é que ele faz? O contador começa em 0. E aí, ele vai fazer aquelas divisões que eu fiz lá no Jamboard, é o que ele vai fazer agora, ó. Ele vai vir aqui, ó, vai começar do número 1 até o número n. Olha lá, e começou 1. E vai verificar se é divisível. Verifica se é divisível, executa o contador. Contou, tá? Chegou no fim do para, ele sobe novamente, olha lá, ó.
o número 2. Vai verificar se é divisível. Não é divisível. Então, perceba que o contador não saiu de 1, porque o 2 não é divisível. Executa o próximo, o 3. Desculpa, gente. Quando executa o 3, ele vai verificar que também não é divisível. Então, o contador, ó lá, continua com o valor 1, porque só a divisão por 1 até agora deu certo. Vai fazer agora com o 4, também vai passar batido, não vai entrar no condicional. E vai para o próximo, que é o 5, ó lá, o i está em 5. I está em 5, ele vai lá e vai executar, ó lá, entrou no laço. Tá vendo? Ele entrou no laço e aí contou, ó lá, o conte foi para 2. Finalizando o nosso para, o que é que acontece? Ele vai ver que ele não vai mais poder executar aqui, porque só vai até 5. Ele vai continuar o comando. Então, linha 21. Se o meu contador é menor ou igual a 2, então, ó, o meu contador, ele está valendo 2. Isso quer dizer que ele vai ter que imprimir, ó. Se a condição deu verdade, ele vai executar aqui. Escreva N é o número primo. Então, deve sair na tela ali 5 é o número primo. Olha lá. 5 é o número primo. Só ficou grudadinho porque eu não dei um espacinho aqui. Mas aí a gente resolve daqui a pouco. Então, 5 é o número primo. Tá? Show de bola. Quando ele chega aqui no fim desse outro para, esse fim de para pertence a quem? É esse daqui, né? A números. Então, números está com valor 1. Ele tem que ir até 10. Então, ele vai lá e vai mudar números para 2. Olha lá, números passou a 2. Vai me pedir um novo número. Vou pegar agora um número que não é primo, tá? Então, vamos pegar aqui o número 4, que ele não é primo. Dou um Enter. Olha lá, o contador vai voltar a ser 0, porque eu preciso zerar, senão ele vai dar, né? Todos os outros números dariam não primo. Vou executar aquelas divisões para o número 4. Então, ó, fazendo a divisão por 1, o contador já mudou para 1. Vou fazer agora a divisão por 2, o contador vai por 2, porque 4 é divisível por 2. Para 3, ele não muda. E para 4, o contador foi para 3. Então, ele foi divisível por 1, por 2 e por 4. Então, 3 vezes. Então, meu contador está batendo certinho. Ó. 3 vezes ele foi divisível. Quando ele sai do para e ele vai olhar aqui a condição, o contador é menor ou igual a 2? Não. O contador está maior que 2. Então, ele não vai executar o condicional do se, vai pular para o se não. Quando ele pular para o se não, o meu quant vai ser incrementado aqui, ó, que está em 0, vai passar para 1. Vamos ver? Olha lá, entrou no se não. Executou, olha lá, quant passou a 1. Tá? Finalizei com o número 4, vou pedir o próximo número. Tá? Então, vou executar rapidinho agora, né, para a gente também não ficar com o vídeo extenso demais. Então, número 6, que não é primo. Número 7 é primo. E o número 0, aqui, peraí, desculpa, é 0. Sem querer que bateu no 0. 9. Vou botar o número 11, né? É primo. Que mais? Ixi, vou botar 5 de novo. 45. E pronto. Ah, o que é que faltou? Mostrar, né? Mostrar o quant, o resultado do quant. Ai, que chatice. Não gosto quando isso acontece. Aqui, ó. Escreva quant, assim, números não foram primos. Para que ele mostre também, né? Porque o daqui já mostra se o número é primo ou não, que era isso que eu queria, e mostrar quantos não foram primos. Vou executar direto aqui, ó. Sim, peraí. Deixa eu consertar aqui.
Acho que eu tenho um probleminha de toque. Vamos lá. Pronto, aqui. 5, então 5 é o número primo. 7, 3, 4, 2, 10, 11, 15, 4, 9. Então, 5 números não foram primos. Vamos contabilizar para ver se é isso mesmo? Olha lá. Então, esse foi primo, primo, primo. Então, 4 não foi. 1, 2 é primo. 10, então 2. Esse é primo. 3, 4, 5. Tá? Então, certinho. 5 números não foram primos. Então, beleza. Então, ele me disse se o número é primo e depois ele diz quantos não foram primos. Cris, não tem como eu fazer a listinha aqui fora, não. Tá? Vocês precisariam de uma estrutura de dados, gente, para poder estar armazenando as informações. Como a gente ainda não trabalha com as estruturas, então a única forma da gente fazer essa questão é desse jeito. Tá? Então, foi uma questãozinha mais extensa na sua lógica. Espero que vocês tenham entendido. Se não entendeu, volta um pouquinho, qualquer coisa a gente pode verificar na próxima aula. Na próxima aula eu vou ver também se eu tenho mais algum, se eu não me engano tem um outro algoritmo que dá para a gente fazer para números primos, facilitando aqui essa parte aqui do code, porque eu tenho que olhar se vai precisar de estrutura ou não, tá? É só isso que eu tenho que verificar. Mas eu não vou fazer aqui agora com vocês porque, né, vai demandar muito tempo e a gente vai ficar com um vídeo muito extenso. Então, eu prefiro passar para a próxima questão, que é a questão número 5, tá? Então, deixa eu salvar aqui. E vamos passar a número 5, que termina que vai ser mais fácil do que a número 4. Desculpa. Então, essa questão número 5, ela vai ter uma lógica mais simples do que a questão 4, tá? Então, ó, para uma turma de 45 alunos, então eu sei a quantidade de alunos, né? Construa o algoritmo que determina a idade média dos alunos com menos de 1,70 de altura e a altura média dos alunos com mais de 1,20. Então, eu preciso aí informações de idade, eu preciso de informação que é inteiro, eu preciso de informação de altura, né, de cada um, e eu vou ter que calcular idade média, média real, né? A idade média e vou ter que calcular também a altura média. O que acontece? Para eu poder fazer a média das idades, eu preciso somar as idades e depois dividir, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, soma as idades e preciso dividir por quantos tiveram essa altura menor do que 10. Então, eu vou criar um contador para essa soma de idades, tá? Para essa média. Preciso também somar as alturas, né? Para a altura média. Então, eu preciso de um soma alturas. Vou botar soma alt, tá? Ele é do tipo real, porque a altura é uma grandeza real. E um contador para essas alturas, tá? Eita, Cris, me embananei todo, fiquei perdidinho com esse monte de variável. Vou colocando aqui, vou fazendo e vocês vão entendendo a lógica de cada uma delas, tá? Além disso, a gente ainda tem a nossa variável de controle, né? Para a gente considerar os 45 alunos. Tá? Então, vou usar aquela lógica de executar para um aluno só e depois a gente coloca o para, tá? Então, se eu fosse fazer para um aluno só, né? Então, eu ia ter que pedir as informações, né? Então, tem aqui, digite a idade do aluno. Vou ter aqui um layer que vai armazenar justamente a idade desse aluno. Aí, tudo bem.
O que eu preciso fazer com essa idade para calcular uma média? Eu preciso acumular ela, né? Soma da idade. Opa! Não precisa acumular, não. O que acontece? Tem uma condição, ó. Só vou acumular os que têm menos de 1,70. Então, se a altura... Eu não pedi a altura ainda, tá vendo? Gente... Acelerado, hein? Digite a altura do aluno. Leia altura. Então, digite a idade do aluno e a altura do aluno. Com base nessas informações, agora sim, eu vou poder verificar se a altura desse aluno é menor, tá? Com menos de 1,70, é menor que 1,7, lembra que tem que ser o ponto. Se é menor do que 1,7, então eu vou acumular a soma dessa altura. Então, a altura... Soma, eu vou acumular a altura, acumular a idade, né? Que eu preciso da média da idade. Soma ID, recebe, soma ID mais idade. Porque eu preciso calcular a média das idades. Como nem todos vão estar, né, nessa altura menor que 1,70, eu preciso contar quantos aqui vão entrar nesse condicional, porque eu só vou calcular a média só com os que conseguem entrar aí, né? Então, meu conte D recebe conte ID mais um. Finindo assim. Ó, que bonitinho. Então, se a altura desse aluno é menor que 1,70, eu vou armazenar as informações para calcular a média, tá? Soma ID, recebe soma ID mais idade e um contador, tá? Finalizo o meu ciclo. Só que pode ser que esse aluno não se enquadre nesse daí e se enquadre na outra, que é a altura média dos alunos com mais de 20 anos. Então, ou pode ser até que ele se enquadre nos dois, viu? Se a idade for maior que 20, então o que é que eu preciso fazer? Já que eu vou calcular uma média, eu preciso também acumular a soma das alturas. A soma das alturas, aí na linha 23. Vou contar quantos entraram nessa condição de maior que 20. Mais um. Tá? Então, vou contabilizar. Tudo certo. Tá? Então, por enquanto, tudo tranquilo. Li a idade, li a altura. Verifiquei se essa altura é menor do que 1,7. E aí, eu pego as informações para poder fazer o cálculo da média depois. Se a idade dele for maior do que 20, eu pego as informações para fazer o cálculo depois. Beleza. Bom, isso aí eu estou fazendo para um aluno só. Só que eu preciso, quantos alunos? 45. Vou repetir essas variáveis 45 vezes? Não vou, né, gente? Então, a gente vai colocar isso tudo dentro de um parágrafo. Então, para ir começando de 1 até 45, ou seja, estou garantindo os 45 alunos, faça. E fim do para aqui embaixo. O que é que eu fiz? Agora, só de botar esse para aqui, eu vou executar isso aqui, ó, 45 vezes. 45 vezes ele vai lá e vai executar. Certo? Depois que eu executo com todo mundo, eu posso calcular as médias. Tá? Então, eu tenho aqui, ó, média da idade, né? Ou idade média, desculpa. Idade média vai ser soma das idades dividido pelo contador das idades. E a altura média vai ser a soma das alturas dividido pela quantidade de alturas que foram consideradas. E aí eu poderia colocar aqui um escrito. Idade média
de alunos com menos de 1,70 de altura. Vai ser idade média. Na idade média fica parecendo que eu estou em história. E agora eu quero a altura média de alunos com mais de 20 anos. Tchau. Pronto, altura média. Olha lá. Deixa eu dar um pouquinho só para vocês verem. Pronto, aí, tá vendo? Show de bola. Mas aqui ainda tem um pequeno porém. Tem uma restriçãozinha pequititinha. O que acontece? Se desses 45 alunos, nenhum for abaixo de 1,70. O que é que acontece? Quando eu for fazer aqui a idade média, esse contador de I vai estar com 0, que eu nem inicializei aqui, né? Vou botar logo aqui, né, gente? Antes que eu esqueça. Ó. Soma de idade começa com 0. Contador de idade também deve começar com 0. Soma da altura também vai começar com 0. E o contador da altura também vai começar com 0. Cris, e se eu esquecer no visual, não vai ter problema, tá? Porque ele inicializa com 0. Mas quando a gente partir para uma próxima linguagem, pode ser que dê problema. Bom, e aí qual é a restrição que eu tenho? Se eu for pegar aqui, ó, quantidade, não sair do lugar e continuar no valor 0, eu vou ter uma divisão por 0. Posso fazer divisão por 0, gente? Não pode, dá erro, dividir por 0. E aí o programa vai travar, vai emitir uma mensagem de erro. Então, não é o que a gente quer. Então, para garantir que isso não vai acontecer, a gente só vai calcular a idade média se esse contador for diferente de 0. Se ele for diferente de 0, aí eu vou calcular ele tranquilamente. Se ele não for diferente de 0, eu vou emitir uma mensagem. Vou dizer, ó, não teve aluno com menos de 70. Não teve aluno com menos de 1,70 de altura. Não tem por que eu mostrar uma média de algo que não existe. Para ficar mais bonitinho a formatação, né? Senão aqui o média aqui, ó, vai executar o média. Eu vou colocar aqui. Depois de calcular, eu já vou mostrar aqui o resultado. Pronto. Recapitulando, tá? Ficou muita informação, né? Então, ó, se a quantidade aí de alunos com menos de 70, de 1,70 não sair do 0, ou seja, se não teve aluno, tá? Quer dizer, se for diferente de 0, se teve aluno, eu vou calcular a média e vou mostrar. Se não, eu vou só informar, ó, não teve aluno não, tá? A mesma coisa eu preciso fazer com a idade. Pode ser que eu não tenha nenhum aluno acima de 20 anos, e se eu estiver, por exemplo, trabalhando com um integrado, com alunos do fundamental, não sei, né? 1,70 é difícil, mas vamos dizer que é, tá? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar essa mesma estrutura. Vou copiar, tá, gente? Vou fazer as alterações aqui. Tá? Ele dá uns bugzinhos quando a gente copia assim, ele apaga e depois volta. Então, em vez de idade média, eu vou pegar aqui, ó, essa altura média. Ops. Vou colocar aqui nesse lugar. Eita, peraí. Eita. O problema, né, de quando a gente começa a querer fazer as coisas
mais rápido, né? Os atalhos da vida. Então, vou aqui. Pronto, tirei bonitinho. Agora, não teve aluno com mais de 20 anos. Ah, agora sim. Tá. Ela é maior do que a questão 4, mas a lógica em si não é tão difícil, não. Tá? Vou fazer uma alteraçãozinha aqui rapidinho para 4 alunos apenas, para a gente fazer os testes de uma forma mais rápida, tá, gente? Então, olha lá. Idade do aluno. Vamos dizer que esse aluno tem 21 anos e a altura dele é 1,80. Próximo aluno, a idade dele é 19 e ele tem 1,72. Vamos dizer que eu tenho um aluno de 18 anos, que a altura dele é 1,65. E vamos dizer que eu tenho um de 22 anos, também com 1,65. Por que eu botei essas informações dessa forma? O que acontece aqui? Não teve aluno com menos de 1,70, ou seja, errado. Por quê? Errado porque eu tive aqui, ó, 2 alunos com menos de 1,70. Então, eu tinha que somar esses 2. Vamos ver o que foi que deu de errado na história. E apareceu também o não teve aluno com mais de 20. E também teve. Vamos ver o que é que tá. Ah, tá. Eu já matei a charada aqui, ó. Eu não mudei aqui o contador. O contador da altura. Diferente de 0. Ou maior que 0 também pode ser. Vamos lá, deixa eu testar aqui de novo para ver o que foi que aconteceu. 19, 80, 22, 1,80, 18, 1,65 e 22, 1,65. Vou pegar um pouquinho de tudo agora. Ele foi. Não teve aluno com menos de 1,70, então, na realidade, teve sim alunos com menos de 1,70. Ah, eu já sei, gente. O que está acontecendo aqui? Perceba que eu digitei aqui a entrada com vírgula. Quer ver? Vou executar de novo, botando com ponto. Chatinho nessas questões. Então, idade do aluno 19, 1,80. Opa! Olha, ficou aqui errado, tá vendo? Não tinha nem entrado ainda. Vou continuar. Digite a idade do aluno. Aluno de 21, também com 1,80. Idade do aluno com 19, com 1,65 e um de 22 com 1,65. Pronto, agora sim, né? Todo mundo com formatação certinha. Olha lá, agora. Idade média do alunos com menos de 1,70. Então, menos de 1,70 eu tenho aqui, ó, de 22 anos e de 19. 22 mais 19, 9, 10, 11 vai a 1, 41, não é isso? 41 dividido por 2. 41 dividido por 2. Isso. 41. 9, 10, 11 vai a 1, 2, 3, 41. 41 dividido por 2. 41 dividido por 2. 20. 20 e meio, né? Não 20, 25. Vou ver aqui o que foi que aconteceu. E altura média dos alunos de 20 anos, com mais de 20. Então, mais de 20 tem 1,65 e 1,80. Deixa eu fazer as contas aqui, viu, gente? Porque... Vamos lá. Olha lá. Abri aqui essa calculadora. 1,65 mais 1,80 dividido por 2, 1,725. Certinho, ó. A altura média tá ok, caiu como a luva, né? Vamos ver agora essas idades aí, né?
a altura de alunos com menos de 1,70. Menos de 1,70. Quem é que está com menos de 1,70? 19 anos e 22 anos. 19 mais 22, dividido por 2, 20,5. Eu não sei porque que ele está fazendo essa formatação do John ali, não. Aparentemente está certo, seria um erro de precisão na divisão, tá? Mas eu vou dar uma olhadinha e comento com vocês o que foi que eu achei de estranho por aqui. Pronto. O que é que eu achei de estranho por aqui, tá? E comento com vocês na próxima aula presencial, tá bom? Então é isso, galerinha. É quarta-feira, então a gente tira as dúvidas que ficaram dessa lista. E aí a gente começa a repetição com o comando enquanto, tá bom? Então, um bom restinho de final de semana para vocês. E torcer pra quarta-feira minha garganta já tá show. Já vai tá, né? Começar a botar umas balinhas de gengibre aqui pra dentro. Tchau, tchau, galerinha.